Pessoal, Atlético 1, Maringá 1 é um resultado justo pelo que aconteceu no jogo, mas que não pode deixar ninguém satisfeito. Quero só registrar, antes de falar mais detidamente do Atlético, mais um elogio ao Jorge Castilho. Acho que no jogo, especificamente do jogo de hoje, ele armou muito bem o Maringá, principalmente no primeiro tempo, tanto que o Maringá passou por cima do Atlético no primeiro tempo. No segundo tempo, faltaram peças para, quem sabe, o Maringá resolver o jogo. Na verdade, já no primeiro tempo, depois no segundo tempo, teve azar no chute do Rodrigo e depois um erro crasso do Mirandinha na última chance do Maringá. Mas parabéns ao Jorge Castilho. É um técnico que merece ser melhor observado por todos nós do futebol paranaense e merece muito ser elogiado. Em relação ao Atlético, é um jogo que, por mais que seja o terceiro do ano, por mais que esteja dentro de um processo de preparação, é um jogo que deu muita preocupação para o torcedor. E não é à toa, porque assim, pode ser terceiro jogo do ano, pode ser o 19º, pode ser o 56º, o primeiro tempo do Atlético foi abaixo da crítica. E não é um abaixo da crítica porque um lance deu errado e o outro, o Maringá foi amplamente superior. E o fato de eu falar que o Atlético foi abaixo da crítica não tira nenhum mérito no que fez o Maringá no primeiro tempo. O Atlético era um time desarrumado taticamente, era um time desatento, é só ver quantas bolas o Érico, o Fernandinho e o Bento perderam, também o Kaique Rocha no primeiro tempo. Um time absolutamente espaçado, tinha só defesa e ataque, né? Não tinha meio campo, por onde Zé Vitor, Iago Santana e Rodrigo deitaram e rolaram no primeiro tempo e, além de tudo, um time que perdia lances absolutamente fáceis. Dessa forma, o Maringá fez 1-0 naquele gol erradamente anulado pela arbitragem do Serginho. Depois teve o lance do pênalti, que a bola bate no corpo do Kaique Rocha e depois na mão. Na teoria, isso não é pênalti, mas o árbitro marcou, o Serginho fez 1-0, não foi do jeito certo, porque o gol tinha que ser dado, era o primeiro, não o segundo do pênalti. Mas o Maringá estava ganhando e com justiça. E foi assim quase o primeiro tempo inteiro, tirando ali uns 5 minutos no final da primeira etapa. O Atlético tinha Bento, estranhamente desatento no jogo, Kaique Rocha muito mal, Madson e Cauê participando pouquíssimo do jogo. O Madson hoje é pro Atlético só o cara da fatiada. Claro que teve assistência para o gol, mas o Madson produz pouco para o Atlético na função que ele está. Só dá ao torcedor mais saudade do que ele ainda não teve, que foi a estreia do Léo Godoy. O Lucas Beleze ficou nessa barafunda da defesa, o menino tem a primeira chance e é logo nessa confusão. Eric e Fernandinho bem abaixo do que podem produzir. Coelho numa posição absolutamente errada. O Coelho não é lateral, o Coelho não é ala, o Coelho não é camisa 10. Ele é um extrema para fazer fumaça pelo lado do campo, que foi o que ele fez no segundo tempo. Canóbio, mais uma vez, correndo que nem um condenado para tentar fazer alguma coisa. Pablo praticamente não acionado e Romeu Benítez ainda tímido. Acabou, inclusive, sobrando para ele e para o Cauê no intervalo, porque o Osório tirou o Cauê, que estava com o cartão amarelo, e tirou o Benítez para colocar o Gamarra e o Alex Santana. Aí o Atlético, pelo menos, passou a ter composição de meio campo, porque daí o Coelho voltava um pouquinho também na hora da marcação, o Canóbio da mesma forma, e o Atlético tinha Fernandinho, Eric e Alex Santana. Aí acabou a vantagem do Maringá. Mas o Atlético não era um time taticamente mudado da água para o vinho. O Atlético foi muito desordenado no primeiro tempo, totalmente no segundo tempo também. Porque se a gente for olhar o todo do segundo tempo, ele é uma trocação. É o Rodrigo perdendo chance aqui, é o Julimar que entrou no lugar do Pablo perdendo ali, é o Mirandinha, é o Robertinho, do outro lado é o Canóbio, é o Coelho. E os dois times foram trocando, só que o Atlético tecnicamente melhor e mais no campo do Maringá, até fazer o gol de empate com o Matheus Gamarra, que entrou e mostrou que o Atlético já é um time que precisa desse paraguaio no time titular. Mesmo ele entrando improvisado na lateral esquerda, o que eu espero que não aconteça mais, por mais que ele tenha condição de jogar por ali, além da volta do Fernando de Esquivel, tem o fato
de ele ser mais zagueiro que os outros, o Gamarra é uma liderança desse time do Atlético, isso está muito claro. Ele, ainda jovem, vai ser um jogador de muito futuro no Atlético. Mas depois do empate, virou aquela loucurada. O Atlético desarrumado, pressionando, chegando, obrigando o Davidson a trabalhar, só que o Maringá, ao mesmo tempo, era perigosíssimo nos contra-ataques. Não vai ser assim que o Atlético vai jogar nessa temporada. O Atlético precisa avaliar já sim algumas situações. O Atlético tem que pensar onde reforçar o time e logo. O Atlético tem que contratar um centroavante logo. O Atlético tem que contratar mais meio-campistas logo. E talvez precisasse ir atrás de outro lateral direito. O empate foi justo, repito. O Maringá pode sair lamentando porque não ganhou o jogo. E o Atlético tem que sair lamentando porque não fez um bom jogo na Arena na noite dessa quarta-feira. Um abraço.